Critical Manufacturing produz software para indústrias de alta tecnologia. É uma empresa do grupo Critical Software, com sede na Maia, que nasceu há 3 anos com o encerramento da unidade de Vila do Conde da Qimonda, uma multinacional de semicondutores. Foi uma das maiores empresas exportadoras nacionais até entrar em processo de insolvência e ir parar às mãos da AICEP e da banca, já com outro nome e outra missão. Com a falência da Qimonda, muitos trabalhadores qualificados ficaram sem emprego. Mas Francisco Almada Lobo, Adélio Fernandes, Teresa Carreiro e João Cortês não ficaram de braços cruzados. Os 4 promoveram a criação da Critical Manufacturing sob o chapéu da Critical Software, empresa de Coimbra que pôs Portugal no mapa da NASA. Há males que vêm por bem. Foi difícil, não é? Foi bastante difícil, principalmente vermos os nossos colegas também saírem. Houve um período de tempo em que não tínhamos nada para fazer. Depois, como não tínhamos nada para fazer, também começamos a delinear novos planos e foi daí que surgiu também a criação da Critical Manufacturing. Aceitei o convite que o Francisco me fez, também para fundar a empresa, juntamente com ele e com o Adélio e o João. E pronto, e tem sido um desafio que nós todos os dias lutamos para realmente avançar mais um bocadinho. De um departamento de tecnologia de uma multinacional de semicondutores para uma empresa autónoma com quase 70 colaboradores, a maioria engenheiros informáticos. Quando estávamos na Qimonda, o software, o departamento de IT era um departamento de suporte. Portanto, a função, o core do negócio era a produção de semicondutores. Aqui a produção de software é o nosso core. Portanto, é muito mais interessante, muito mais aliciante e também a parte de ser empreendedor é muito mais motivadora, temos muito mais liberdade, muita mais energia e motivação para fazer o nosso trabalho. Mas o que faz exatamente esta empresa, nascida na Maia em 2009, detida em quase 67% pelo Grupo Critical e em 33% pelos 4 promotores individuais? Nós fazemos desenvolvimento de software para indústrias de alta tecnologia, nomeadamente para controle de linhas de produção. Portanto, o nosso software é vocacionado para controle de linhas de produção, gestão de toda a produção que é feita, monitorização e recolha também de dados históricos para posterior análise. Nós temos vários produtos, mas o mais conhecido é o CM Navigo. Nós encontramos vários providers de software, portanto empresas que estão a fazer software nesta área, cada uma tem um produto numa área específica. Encontramos empresas que são peritas em determinados segmentos ou determinadas áreas da produção, mas de certa forma isto depois não está interligado. O que nós tentamos ainda estar com o CM Navigo é de facto ter uma única ferramenta e no fundo termos uma empresa, uma linha de produção completamente integrada. O software produzido destina-se a indústrias de tecnologias de ponta, mas a diversificação é um objetivo. Dado o nosso histórico de muitos de nós vimos da área de semicondutores, os nossos principais clientes de momento são também da área de semicondutores. Complementamos a nossa oferta a nível de conhecimento tecnológico com a indústria solar, a indústria tecnológica de eletrónica e a indústria de dispositivos médicos. Sendo estas as nossas 4 principais áreas de intervenção, não descuramos também as outras áreas de indústria que nós chamamos mais tradicional. Portanto, havendo uma indústria com necessidade a nível tecnológico de controle de linha de fábrica, de automação, de coleção de dados em tempo real, nós estamos lá. 60% do negócio da Critical Manufacturing é realizado na Alemanha. À subsidiária alemã junta-se outra na China. Há ainda as representações nos Estados Unidos e em Taiwan e uma rede de parceiros que permite abarcar o mercado mundial. Um negócio global que vale, segundo as estimativas da empresa, 10 mil milhões de euros. Fora da Europa, os esforços concentram-se nos mercados norte-americano e asiático. Nós, neste momento, e dada a conjuntura internacional, o nosso principal mercado é o mercado asiático. Portanto, é onde temos os nossos maiores clientes, mas, entretanto, conseguimos 2 clientes de referência nos Estados Unidos, na área de dispositivos médicos e também na área solar. O nosso negócio é complementado com atuações mais pontuais em países que nós consideramos de referência, sendo Portugal e um pouco contra a corrente, sendo Portugal também um mercado em que nós queremos apostar, dada a proximidade, mas não seja física, que temos com o mercado português.
A empresa liderada por Francisco Almada Lobo duplicou a faturação em 2011 para 4 milhões de euros, o EBITDA atingiu 1,7 milhões e o lucro chegou a quase 1 milhão. Este ano, o volume de negócios deve superar os 5 milhões, o EBITDA os 2 milhões de euros e os resultados líquidos vão quebrar a barreira do milhão. Uma tecnológica portuguesa que quer dar cartas no mundo, a insolvência da Qimonda pode ter sido mesmo o melhor que lhes aconteceu. Francisco Almada Lobo, presidente executivo da Critical Manufacturing, é o convidado de hoje do Projeto Empresa. Boa tarde. Muito boa tarde. Obrigada por nos ter recebido aqui na Maia, na Critical Manufacturing. Eu que agradeço. A empresa nasceu da vontade de um grupo de engenheiros de continuarem o trabalho que estavam a desenvolver na Qimonda. Quer contar-nos como é que nasceu a empresa? Sim, portanto, o tipo de trabalho, essencialmente. Nós tínhamos um grupo de engenharia que esteve ligado inicialmente à Siemens, quando a Siemens investiu em Vila do Conde, em Portugal. Mais tarde deu-se um spin-off da Siemens para a Infineon Technologies, que tratou essencialmente do mercado de semicondutores da Siemens anteriormente. Mais tarde dá-se um outro spin-off, que é da Qimonda em relação à Infineon Technologies, e este sim já dedicado agora, portanto, aos semicondutores, à área de memórias, à área de fabrico de memórias DRAM. Foram muitos anos, portanto, desde sensivelmente 1996 até 2009, em que um grupo de pessoas foi evoluindo, foi crescendo e foi construindo soluções para estes mercados, soluções de software para o mercado industrial, de produção de semicondutores, e que, começando apenas pela unidade de Vila do Conde no início, em 2009 já desenvolvia e implementava este tipo de soluções por todo o mundo do universo Qimonda. Portanto, desenvolvíamos para os Estados Unidos, para a China, para a Malásia, para Singapura, para todos esses países onde a Qimonda estava presente. Depois aconteceu que a Qimonda entrou em processo de insolvência. 2009 foi um ano muito complicado e, portanto, a Qimonda entrou em insolvência em 2009. A entidade portuguesa entrou em insolvência um bocadinho mais tarde, mas, portanto, desde janeiro de 2009 que foi, no fundo, descontinuada a unidade que eu estava a presidir. Tinha um grupo de engenheiros muito significativo, cerca de 150 engenheiros. Esses 150 engenheiros faziam soluções para essas empresas externas que pagavam os serviços à entidade portuguesa. Deixaram de poder fazer porque entraram praticamente todos em insolvência e, portanto, foi uma das primeiras unidades a cair. O que aconteceu na altura foi que nós achámos que todo aquele conhecimento que nós tínhamos era tão único, não apenas único em Portugal é completamente único, obviamente, mas era único mesmo numa escala mais global. E isso, juntamente com a questão de evolução dos produtos nesta área, achámos que não havia nada, do ponto de vista tecnológico, suficientemente moderno. Nós próprios trabalhávamos nessa indústria com soluções comerciais, desenvolvendo sobre as soluções comerciais já algo antigas, e achámos que essa conjugação de termos esse know-how único com o espaço para haver a criação de um novo tipo de soluções era perfeito para nós podermos, enfim, não desaproveitar tudo aquilo que tínhamos construído ao longo destes anos. E como é que a Critical entra aqui no processo de formação da empresa? Nós conhecíamos a Critical. A Critical Software era fornecedora também de serviços para a área onde eu estava a trabalhar, mas basicamente a partir dessa altura construímos um plano de negócios para lançar uma empresa nesta área e fomos à procura de investidores. Falámos com algumas empresas portuguesas, outras empresas estrangeiras, para saber quem é que estaria interessado num negócio e num projeto deste tipo. E foi a Critical. Portanto, foi com a Critical que conseguimos ter, enfim, um ADN mais próximo, uma forma de trabalhar mais próxima e objetivos mais consentâneos com aquilo que nós queremos fazer. Portanto, foi relativamente simples, houve uma química, digamos assim, entre o grupo, entre as pessoas do grupo e nós, e começámos a trabalhar logo a partir dessa altura na criação de uma empresa que se veio efetivar um bocadinho mais tarde, cerca de abril de 2009, e assim nasceu a Critical Manufacturing. Portanto, foi uma forma de não deitar para o lixo, entre aspas, todo aquele capital de conhecimento que tinham acumulado na Qimonda. É, precisamente. Acho importante, o investimento estrangeiro é importante também nessa perspectiva, porque permite uma transferência de tecnologia. É extremamente importante e nós somos a prova de que nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, mesmo em situações em que as empresas acabam por descontinuar o investimento, fica um know-how que pode e deve ser aproveitado
aproveitado. Infelizmente, essa transferência não aconteceu em todas as áreas, portanto, havia muito mais potencial do que aquele que se veio a efetivar, mas nós fomos um bom exemplo, enfim, desse aproveitamento, dessa transferência de tecnologia. Aqui trabalham mais de uma centena de engenheiros informáticos. A Critical Manufacturing tem tido dificuldade em recrutar pessoas de qualidade ou não? Nesta altura, não. Portanto, nesta altura, os engenheiros informáticos normalmente têm muito boa colocação. De qualquer forma, existe também em Portugal um grande centralismo em volta de Lisboa. E, portanto, quando nós queremos fazer um anúncio de recrutamento, nós temos muitos candidatos. Temos muitos candidatos recém-formados ligados às universidades, mas simultaneamente temos também uma coisa que é muito interessante, que é muitos engenheiros que são formados do Porto ou do norte de Portugal e que têm que ir trabalhar em Lisboa e que gostariam de voltar. Portanto, nós não temos tido dificuldade praticamente nenhuma em fazer recrutamento. Tem havido um aumento muito grande da imigração e de recursos qualificados. Preocupa-o essa situação? Acha que os nossos melhores recursos estão a fugir do país? Preocupa-me definitivamente. Os melhores estão definitivamente a sair. Isso é algo que muitas vezes as pessoas não têm noção, mas, por exemplo, os alunos top das áreas de informática do Porto que vão trabalhar para a Microsoft, vão trabalhar para a Google, vão trabalhar para essas áreas todas, para essas empresas todas. Obviamente que isto não seria preocupante se essas pessoas regressassem, ou seja, se fosse uma aprendizagem para aprenderem como funcionam estas empresas e como funcionam os melhores e depois regressassem, seja para ingressar em empresas portuguesas ou seja para criarem as suas próprias. De qualquer forma, preocupa-me que depois não haja um ecossistema em Portugal capaz de fazer com que as pessoas se mantenham cá ou retornem a Portugal. Isso é uma área de grande preocupação. É preciso, nós conseguimos, enfim, uma parte muito ínfima, mas conseguimos isso, mas é preciso muito mais empresas como a nossa para conseguirmos reter as pessoas de valor em Portugal. A crise está a passar ao lado da Critical Manufacturing. A vossa faturação aumentou mais de 50% o ano passado. O que é que motivou este crescimento? Bem, não sei se está a passar ao lado. Vamos lá ver. É natural que houvesse este crescimento do ano passado para este ano, que tem que ver com o nosso plano de negócios. Portanto, nós começamos a fazer o desenvolvimento de um produto de raiz, como estava a dizer há bocadinho. Portanto, a partir de todo o know-how que nós tivemos, criámos um produto novo. O produto foi criado essencialmente em 2009, 2010 e, portanto, naturalmente, 2011 é a altura em que o produto está mais pronto para poder entrar no mercado. Essa entrada no mercado não é fácil, mas, portanto, é natural que através dessa entrada no mercado nós tínhamos conseguido resultados muito superiores ao que conseguimos no ano passado. Não quer isto dizer que estejamos imunes à crise. Se calhar atingiram os objetivos iniciais? Tinham um plano para 3 anos? Tínhamos. Nós não atingimos nos 2 primeiros anos e aproximámos-nos muito francamente neste terceiro ano. Portanto, digamos assim, estamos com algum atraso face ao plano de negócio original, mas estamos com uma muito boa aproximação do que era esse plano de negócio. No contexto em que estamos, é francamente positivo. A Critical Manufacturing concorre com grandes empresas de software a nível mundial. Qual é a vossa estratégia para conseguirem crescer face a uma concorrência tão feroz? Nós muitas vezes estamos em concorrência com empresas muitas vezes maiores do que nós. Portanto, não é incomum estarmos num processo de seleção de um sistema como o nosso e em competição com o IBM, com a Applied Materials, com empresas, enfim, muito grandes. É importante, nós temos um produto muito bom. Portanto, isto é o primeiro aspecto. E, portanto, nós tentamos, obviamente, focar a atenção de quem está a selecionar a solução no nosso próprio produto, portanto, em comparação direta das funcionalidades e das vantagens que o produto tem. Depois temos que aportar credibilidade à candidatura. E aí temos tido várias técnicas e várias formas. O facto de serem de Portugal é um obstáculo a vencer? Não tanto como as pessoas imaginam por o país estar em crise ou por o país ser pequeno, mas porque, enfim, as indústrias estrangeiras não associam Portugal como um sítio onde há indústria. E, de facto, isso é verdade. E, portanto, normalmente temos que ultrapassar aquela barreira inicial de soluções de indústria de alta tecnologia em Portugal. Mas porquê? E como é que superam essa barreira? Temos que contar a história. Portanto, contamos a história quer da Qimonda e da experiência que nós temos. Portanto, aí percebe imediatamente, ok, portanto, estes senhores sabem do que estão a falar.
E depois trazemos mais credibilidade através do Grupo Critical. Portanto, o Grupo Critical, com a Critical Software, tem alguns clientes icónicos, como a NASA, como a Agência Espacial Europeia, enfim. Portanto, isso é um ótimo cartão de visita. É um ótimo cartão de visita. Ao contrário do que as pessoas pensam também, as pessoas não conhecem a Critical inicialmente, mas depois de mostrarmos o seu portfólio, a sua base de clientes e os mercados tão exigentes onde está presente, conseguimos ultrapassar algumas dessas barreiras. Uma última parcela tem que ver com as parcerias. É essa a vossa estratégia para entrarem nos mercados? É essa a nossa estratégia para conseguirmos, digamos assim, a escala de vendas que precisamos ter. Não é tanto a questão de entrar, é a questão de nós, com os nossos recursos, vamos conseguir tratar diretamente de 5, 6, 7, 8 projetos, mas nós queremos ter 20, 30, 40. E, portanto, só conseguimos fazer recorrendo a parceiros. Esses parceiros são muito importantes porque, por um lado, trazem credibilidade, era isso um bocado que eu estava a falar. Portanto, nós, neste momento, temos, por exemplo, uma parceria com a HP na China e apresentarmos com a HP é completamente diferente do que apresentarmos sozinhos ou com um parceiro menos conhecido. E, portanto, nessa estratégia é extremamente relevante. O vosso mercado é o mundo. Portanto, em Portugal não tem clientes. Temos agora um primeiro cliente, temos agora uma primeira seleção do nosso sistema, de uma empresa que ainda não podemos divulgar, mas não temos ainda realmente nenhum sistema instalado. Porquê é que isso acontece? Porque há pouca indústria em Portugal? Há muito pouca indústria em Portugal. Se estamos a falar de indústria de alta tecnologia, ainda menos. Alguma indústria de alta tecnologia em Portugal que tem que ver com subsidiárias de empresas estrangeiras, de multinacionais, mas em que os centros de decisão estão fora do país. Portanto, é muitas vezes mais fácil até tentarmos entrar através das entidades, dos headquarters, das entidades corporate e só depois vir então às entidades portuguesas. Noutros segmentos, digamos assim, não tão de alta complexidade. Poderíamos, de facto, ter mercado, mas isso é preciso que os industriais percebam que é necessário investir em algumas áreas para tornarmos a nossa indústria competitiva. E acho que há um longo caminho a fazermos para conseguirmos lá chegar. Mas esperam consegui-lo? Esperam crescer também em Portugal? Esperamos, sem dúvida que sim. Esperamos crescer em Portugal. Temos este primeiro caso que penso que vai mostrar que eventualmente abrirá alguns olhos em algumas áreas, mas é essencial que a indústria em Portugal se torne competitiva e a forma de tornar competitiva não pode ser só por uma questão salarial, mas tem que ser por uma questão de investimento em tecnologia, tem que ser por uma questão de otimização dos seus processos industriais. Só assim conseguiríamos competir em nível mundial e em nível industrial. Portanto, para nós era, se calhar, até muito mais gratificante do que a contribuição líquida direta que temos para a exportação e para a internacionalização, se o conseguíssemos fazer através de empresas portuguesas que exportassem e que se internacionalizassem. Então, é extremamente importante conseguirmos dar esse passo. Mas não tenho dúvidas que, a partir do momento em que temos alguns exemplos em Portugal, que as pessoas percebem, se calhar também era importante nós termos isto e depois nós conseguimos colaborar com essas empresas e explicar-lhes que vantagens é que têm, em quantos anos é que pagam esse investimento que foi originalmente feito. Portanto, tudo isso é relativamente simples de fazer, desde que haja abertura de espírito para que esse movimento se faça. Acha que a situação em Portugal vai melhorar? Como é que vê os próximos anos? Acho que ainda vamos ter algumas dificuldades durante algum tempo. É evidente que não parece que houvesse outra forma de fazer isto nesta altura, que não fosse através de um travão em relação ao investimento público, portanto, um reequilibrar de contas. Naturalmente, isso acarreta uma diminuição do PIB e acarreta também um aumento de desemprego, mas que eu diria que era inevitável que acontecesse. E, portanto, a minha questão é que, neste momento, acho que reequilibrando as coisas, temos muito mais condições para, num prazo médio ou longo, conseguirmos recuperar e conseguirmos ter um crescimento muito mais sustentado e muito menos dependente, digamos assim, do investimento público. É extremamente importante. Não vai ser já, ainda vai demorar, mas tenho muita confiança que assim vai ser. Qual tem sido a importância dos fundos comunitários, no caso específico da Critical Manufacturing? Tem beneficiado de apoios do CREN? Temos, muito importante também que referiu isso. Nós tivemos um apoio do CREN na altura para o investimento de produto. Nós, na altura, tivemos um investimento original do Grupo Critical e de um conjunto de promotores individuais, dos quais eu faço parte, mas nós precisávamos, para este desenvolvimento de produto, de muito capital, de muito dinheiro. E
e recorremos a um projeto CREN de investigação e desenvolvimento. Conseguimos obter esse investimento. Esse investimento tem sido extremamente importante. Caso esse investimento não tivesse ocorrido, nós iríamos ter que conseguir fundos através de outros investidores, de outras fontes de capital de risco. Portanto, tem sido extremamente importante esse apoio dos projetos CREN. Até onde é que a Critical Manufacturing quer chegar? Como é que vê a empresa dentro de 10 anos? Bem, nós, há bocado estávamos a falar da competição. Nós temos cerca de 200, 250 competidores a nível mundial. Mas das quais eu diria que umas 10 são aquelas, é a competição que realmente interessa. E, portanto, nós queremos estar sempre entre essas maiores empresas. Significa, obviamente, ter uma dimensão várias vezes superior àquela que temos hoje, mas o nosso grande objetivo é que uma empresa de alta tecnologia que pense numa solução para a sua área industrial, pense imediatamente na Critical Manufacturing como um fornecedor potencial. Portanto, esse é o nosso grande desafio e que esperamos vir a atingir. E atuarão sempre na área das altas tecnologias ou vão diversificar um pouco? Bom, nós temos diversificado um bocadinho, como estávamos a dizer, começando pela parte de semicondutores, onde nós começamos. Semicondutores é talvez o expoente máximo do ponto de vista de complexidade, do ponto de vista necessário de investimento na área de automação, e depois há uma série de áreas, digamos assim, limítrofes que nós fomos abarcando. Portanto, temos feito essa diversificação, sempre na área da alta tecnologia. Porquê? Porque é onde há mais investimento e, portanto, naturalmente, onde se consegue tirar mais valor, mais retorno a partir destes investimentos que são feitos. É evidente que nós estamos a assistir muito rapidamente, eu diria, uma democratização destes sistemas em indústrias mais tradicionais. À medida em que as soluções de automação estão a chegar às indústrias tradicionais, mesmo estas indústrias já não vai ser possível continuar a produzir sem recurso a este tipo de tecnologias. E, portanto, se calhar a grande massificação que vai acontecer e a dimensão da própria Critical Manufacturing vai depender da transferência, não apenas nas áreas de tecnologia, mas da transferência para áreas, digamos assim, de gama média ou de não tão alta tecnologia. E em Portugal seria há mercado, não é? Em Portugal há mercado. Nos setores como o têxtil, por exemplo? Em Portugal há mercado, setores como o têxtil e outros. Aí há de facto mercado e é um bocado aí que nós estamos a apostar em Portugal, é conseguir fazer ver a empresas que não são de indústria de ponta, né? Mas conseguir ver que através desses sistemas conseguem eles próprios ser mais produtivos, conseguem gerir. Há duas grandes áreas onde é necessário investir. Uma das áreas tem a ver com a qualificação de produtos. Portanto, nas áreas de alta tecnologia é muito fácil de ver isto. Nós fazemos software para indústrias que fazem, por exemplo, chips para automóvel, vamos supor, para um airbag de um automóvel. É evidente que se falhar, já há um grande problema, não é? Mas depois, se alguma coisa falha, é necessário que o produtor tenha registros totais de tudo o que aconteceu, quais foram os parâmetros de processo, qual foi a história daquela unidade, e que outras é que eventualmente têm o mesmo tipo de problema, não é? Portanto, a área de qualificação, de rastreabilidade, de visibilidade total sobre o que se passa na linha de produção é um dos fatores críticos de sucesso. E o outro tem a ver com a otimização, ou seja, há investimento em máquinas, há investimento em equipamento, mas muitas vezes há investimento em equipamento caríssimo e as áreas industriais não fazem ideia de qual é o rendimento que estão a tirar daquela máquina. Se não podem tirar 30%, 40% mais, qual o balanceamento que devem fazer entre linhas de produção. Portanto, é necessário entrar nestas novas áreas para conseguir cobrir estes dois pilares de inovação para que a indústria portuguesa se torne realmente competitiva em todos os segmentos. E temos que começar através desta gama média, eventualmente para Portugal poder chegar a uma gama mais elevada do ponto de vista industrial, mas é necessário neste momento alimentar o que existe em Portugal e fomentar este tipo de evolução. A Critical Manufacturing faz parte do universo Critical Software. Qual é a relação com a casa-mãe? É de autonomia total? Sim, é de autonomia total, não com a Critical Software diretamente, mas nós temos duas entidades que são investidoras no nosso projeto. Um é a Critical SGPS, que é a holding do grupo Critical, e outro é a Critical Ventures, portanto, uma sociedade de capital de risco, através de um fundo de capital de risco, o Critical Ventures 1, onde tem participação de outras entidades, de outras sociedades de capital de risco, e, portanto, são as duas entidades, digamos assim, que têm a maioria do capital da Critical Manufacturing. O resto são um conjunto de promotores individuais. Portanto, temos uma relação, temos elementos dessas empresas, dessas entidades no nosso board, no nosso Conselho de Administração,
mas a autonomia é muito, muito grande. É grande ao ponto de nós não termos ninguém dessas entidades que seja executivo dentro da empresa. Portanto, temos autonomia. Quais são as vantagens desse modelo de organização? Bom, a Critical apostou desde algum tempo esta parte na criação de spin-offs. E a criação de spin-offs, esse modelo de spin-offs, teve que ver com a dedicação que determinadas empresas tinham que fazer a determinados mercados, determinados segmentos específicos, normalmente com pessoas com esse conhecimento específico, como é o nosso caso nesta área de manufacturing, mas também dedicado essencialmente a produto. Isto foi um shift feito pelo Grupo Critical a partir de, sensivelmente, 2006 e que fez todo sentido. Portanto, perceberam rapidamente que estão já a trabalhar para os mercados principais internacionais, mercados muito complexos, como o aeroespacial, a área de defesa, etc., mas que, para realmente poderem crescer, tinham que deixar de ser generalistas e tinham que passar a ser especialistas de determinadas áreas e, portanto, fazer um bocadinho um shift da área de serviços especializados para produtos próprios, para produtos com propriedade intelectual própria. E é assim que nascem as diferentes spin-offs. Claro que depois, cada spin-off tem o seu ecossistema. E, portanto, não faz sentido que uma spin-off que seja criada com 5, 6 pessoas tenha a mesma estrutura mais pesada e necessariamente mais burocrática da casa-mãe. Portanto, este modelo de autonomia, de adaptação da estrutura de cada empresa é um dos fatores-chave de funcionamento no grupo Critical. Claro que temos outras áreas partilhadas, tudo que faça sentido ser partilhado, espaço, áreas de suporte, etc. Obviamente, continuamos a partilhar, mas há uma autonomia de decisão e há uma autonomia de funcionamento para que cada empresa se possa adaptar ao seu ecossistema próprio. Francisco Almada Lobo, muito obrigada. Muito obrigado. Foi a entrevista com o CEO da Critical Manufacturing. O projeto de empresa faz agora um pequeno intervalo. Voltamos já a seguir.